eu gostaria de ler alguns textos com vocês, antes de a gente poder continuar a caminhar aqui na ideia que a gente quer trabalhar. E o primeiro texto, então, está Gênesis 1:1, Gênesis 1:26. O texto diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Agora você vai dar um jump aí bem grande na sua Bíblia e você vai lá para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Posso ler, não? Segunda Timóteo, capítulo 3, vai dizer assim: sabe, se liga, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, inchados, ensoberbecidos, antes amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Eu queria ler com vocês, para a gente encerrar aqui o nosso tapete, ou as cores dos fios com as quais nós teceremos o nosso tapete. Eu queria ir para Colossenses, capítulo 3. Posso ler? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também se manifestareis, sereis manifestados com Ele em glória. Santo Espírito, essa é a Tua palavra, em nome de Jesus, nós nos recomendamos a ela. Bom, a primeira coisa que o texto vai dizer é que existe um princípio. No princípio criou Deus. Então, existe um início, um start, mas existe um agente antes desse start. Ou seja, antes de existir o princípio, já havia uma realidade operante, e essa realidade operante é Deus. Esta realidade operante, que é Deus, é quem dá início a tudo que você chama de realidade. É que dá a mim e a você a possibilidade de olhar e de buscar entender toda a complexidade do planeta, do cosmos, daquilo que nós podemos perceber e que de alguma forma podemos interagir com isto. Porque antes disso acontecer, Deus é. É o que ele disse a Moisés. Moisés falou: Senhor, dá o teu nome aí para eu falar para a rapaziada lá. Ele falou: rapaz, não rola. Faz o seguinte, fala lá para a rapaziada que o meu nome é Eu Sou, porque antes que tudo houvesse, eu sou. Então, há uma diferença muito grande entre existir e ser. O único que é Deus. Tudo que foi criado existe. Porque tudo que existe está dentro de um contexto de tempo. Então, quando alguém pergunta para você, você acredita que Deus existe? Essa não é uma pergunta para você responder, porque Deus não está dentro do tempo. O tempo é que está dentro de Deus.
Tudo que foi criado existe em Deus. É o que Paulo vai nos explicar lá no capítulo 17 de Atos, quando ele diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, tudo que existe, existe em Deus. Fora de Deus, nada pode existir. Deus é o grande lugar do universo. E Deus dá start a essa estrutura que nós aprendemos a contar, a medir. E chamamos isso de cronos, né? de tempo, desse tempo que tem princípio, meio e fim, que a gente sabe estruturar em dias, em horas, em minutos, segundos, enfim. Deus não está nesta realidade, esta realidade está em Deus. Tudo que existe, existe em Deus. E a nossa identidade está extremamente atrelada a isto que antecede. Tudo que você vê à sua volta, tudo que você vê à sua volta, só existe por causa de você. É a razão da criação, é o que nós vimos no texto de Gênesis 1, 26. E nós confirmamos isso com o texto lá de Salmo 8. A palavra de Deus vai dizer que Deus vem num processo de expressar, Deus vem num processo de realizar, de fazer existir as coisas. Ele diz assim, haja luz, e a luz então aparece. E ele vai criando muitas coisas, mas pouco se sabe de Deus até Gênesis 1, 26. Porque você só vai sabendo que ele está fazendo, ele é um grande fazedor. Mas, de repente, ele se mostra do lado de dentro, vamos dizer assim. Ele demonstra uma realidade que lhe é interna. Ele diz assim, que há um desejo nele, que há um objetivo dentro dele, que é o desejo de criar a mim e a você. Eu tenho um desejo profundo. Você percebe a estrutura da Trindade, aquilo que os teólogos chamam de pericorese, que é a ciranda da Trindade, onde desde a eternidade a eternidade a Trindade se relaciona. E que agora ele manifesta um outro interesse. Vamos expandir a nossa família. Vamos gerar filhos. Esta é a realidade. Alguns autores, quando você lê, por exemplo, o livro A Cabana, você fica meio chocado. Ali não é um compêndio teológico. O escritor ali não está afirmando que Deus é uma mulher gorda, negra que cozinha. Ou que o Espírito Santo é um chinês ou uma chinesa. Mas ele mexe com algumas estruturas. Às vezes as pessoas vão falar, A Cabana é um livro herético. Tá, irmão, ele não tem nenhuma afirmação teológica. Ele está falando de uma realidade subjetiva para se referir a Deus, para poder explicar a Deus a alguém, da maneira como ele percebe segundo o Evangelho. É algo que Jesus fez também, muito. Jesus trabalha com essas realidades, né? Olha para os passarinhos, olha para os lírios. A subjetividade. Jesus era um cara que contava histórias para poder falar sobre Deus. Então, lá você tem uma mexida um pouco dentro das percepções já sedimentadas na nossa cabeça. Mas alguns teólogos antigos tratavam Deus, o Pai, o Espírito como a mãe e Jesus Cristo como o Filho. Então, o que surge, eu não estou fazendo essa afirmação, não estou querendo pôr um gênero ao Espírito. Estou simplesmente explicando algumas coisas para vocês, para dizer que Deus tem uma estrutura familiar relacional. E que Ele quis ampliar esta relação, e para ampliar esta relação, Ele nos criou. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esta é o desejo de Deus. Alguém que expresse Deus, que a criação ao olhar veja Deus, que todo mundo possa perceber Deus em mim e em você. É como se Deus dissesse assim, é como se você estivesse andando na rua e alguém dissesse assim, como que Deus é? E você dissesse assim, olhe para mim. Você vai descobrir como Deus é. É isso que Jesus disse. Quando Felipe diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. O que ele diz? Como assim diz, mostra-nos o Pai? Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. A gente acha que isso não é para nós. É para todo aquele que é filho.
Você é a única face de Deus que o outro pode ver. Você e eu somos chamados para isso. Mas o texto que nós lemos também ainda nessa tecida de tapete aí, fala que nos últimos tempos sobreviriam tempos difíceis, onde os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos. Então vamos pensar nessa lista que Paulo, prevendo para Timóteo, descreveu. Ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Algumas traduções dizem amantes de si mesmo, avarentos. As coisas seriam mais importantes do que as relações. Jactanciosos, presunçosos, os caras iam se achar. Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, sem gratidão, não haveria gratidão nenhuma, e irreverentes, sem nenhum tipo de reverência com ninguém. Desafeiçoados, as afeições seriam complicadas, as pessoas não teriam afeto umas pelas outras. Implacáveis, sem misericórdia, caluniadores, falariam mal uns dos outros, sem domínio de si, sabe? Aquilo que a gente percebe, por exemplo, num pedófilo, né? Entre ele e o estupro de uma criança, existe uma série de coisas que tenta barrá-lo. Cadeia, moral, religião, sanidade, mas ele não consegue, ele passa por cima de tudo isso para poder fazer a sua vontade. Ele está escravo da vontade dele, ele não tem domínio de si, ele vive a partir da sua pulsão. Aliás, é isto que o mundo tem ensinado a mim e a você. Você não pode dizer não às suas pulsões. Por que dizer não às suas pulsões? Se você deseja algo, por que você não vai atrás daquilo? Por que você não sorve aquilo? Esta é típico de uma estrutura que matou Deus. Porque se não existe Deus, como diz Dostoiévski, não existe um jeito certo de viver a vida. Você diga para mim como que é a vida do seu jeito. Então, se para você uma coisa é normal, pronto, é o suficiente. Se você avalia aquilo como natural... Foi isso que eu falei uma vez, falando no terceiro ano de psicologia na PUC, né? As meninas me questionando sobre a questão do aborto e me questionando acerca do homossexualismo. E eu disse para elas o seguinte, falei, bom, eu entendo como que é a maneira de vocês pensarem. Vocês querem criar um puff na alma, ou seja, vocês querem acomodar uma prática externa a uma prática interna. Mas eu estou atendendo um rapaz que ele namorou uma moça, engravidou a moça, e aí ele falou para a menina abortar, a menina abortou. Só que ele permaneceu namorando com essa moça, 3 anos depois ele se casou com essa moça. E eles tiveram um filho. E hoje ele não consegue dormir, ele tem depressão, ele tem síndrome do pânico, porque conforme ele vê o filho dele crescendo, ele se lembra do filho que ele não tem, do filho que ele matou. E isto tem tirado a sua paz, a sua alma. Mas não é só um bicho, não é só um animal, não é só uma máquina, não é só cortar os efeitos. Transe com camisinha e você não vai ter filho, é só um problema aí que você vai evitar. Se teve, se transou, toma a pílula do dia seguinte, é só uma situação que você precisa evitar. Não teve jeito, não, aborta agora. É só um problema que você precisa tirar. É como uma máquina que está vazando óleo e você precisa tapar, tá? Uma peça quebrada, você vai ali e substitui. Eu falei assim, mas não é assim a realidade, porque o homem não é uma máquina, pura e simplesmente. Existem dimensões do ser humano que fazem dele um ser muito complexo. E como é que eu faço com esse cara agora? Aí ela disse assim, eu falei assim, você precisa saber até onde seu pensamento leva você. Porque
Porque se você quiser criar um puff na alma de todo mundo, você vai fazer o que com o pedófilo ou com o zoofilista? Vai chegar lá e você vai dizer que é legal traçar molequinho de 4 anos e que é bacana se relacionar com cabrita? É isso que você vai dizer? Que é para ele não se sentir culpado? E daí a menina lá no fundo falou assim, o que você está falando é uma bobagem. Eu falei, por quê? Ela disse assim, porque você está falando de animal e de criança. Animal e criança não têm vontade. Eu falei assim, a primeira coisa que você precisa resolver é essa questão de que animal e criança não têm vontade. A segunda coisa, ela falou assim, mas o que dizer de 2 homens que se amam? Ou de 2 mulheres que se amam? Eu disse assim, você só precisa me dizer de que novela você está falando. Porque na vida real eu os atendo. Os caras, eles estão depressivos, eles estão tomando remédio, eles estão com conflito consigo, eles não se aceitam, eles têm conflito na família, com os pais, eles são promíscuos na grande maioria das vezes, eles têm doença na grande maioria das vezes, eles têm problema com droga na grande maioria das vezes, eles são instáveis emocionalmente, eles estão adoecidos, muitos deles pensam em se matar. Eu falei assim, agora, existe uma diferença entre a minha maneira de ver a vida e a maneira que vocês enxergam a vida? A minha maneira de ver a vida, Deus é. Na maneira de vocês verem a vida, Deus não existe. E quando não existe um jeito certo de viver a vida, tudo é permitido. Se não há uma referência, eu estou perdido. Essa é a definição de estar perdido. Se tiver um cachorro morto ao norte, você está mais bem localizado. A grande questão para nós hoje, moços e moças, homens e mulheres do século XXI, ano 2016, é entender qual é a nossa referência. Como que uma situação que foi gerada com um logos, com um telos, com uma razão, que razão era essa? Expressar Deus. Que Deus é esse? O Deus expresso em Jesus Cristo. Como que este ser se transforma neste ser aqui? Como que você vê Jesus Cristo? Você acha Jesus Cristo um cara desafeiçoado, irreverente, arrogante, mais amante dos prazeres do que amante de Deus? Você acha Jesus Cristo um cara desobediente? Não. Como você vê Jesus Cristo? Como você vê alguém que tem o poder para se salvar e ainda assim se entrega? Como você vê alguém que dá a vida pelos seus amigos? Como você vê alguém que partilha o pão? Como você vê alguém que diz a verdade? Como você vê alguém que toca o leproso? Como você vê alguém que olha para a prostituta, para a mulher que caiu em adultério, para a mulher com 6 maridos, para o ladrão, para o religioso, e os abraça a todos, não como quem relativiza o mal, mas como quem é o bem, a verdade, a vida, e que estes só poderão tocar nessa realidade a partir dele, para que os outros toquem nessa realidade a partir dele. Como que você vê Jesus? Jesus é a imagem exata do ser de Deus. Quando a gente olha para Jesus, a gente olha... E Jesus era o quê? Jesus era gente. Jesus era humano. A Bíblia, a minha velha Bíblia, não posso nem dizer da capa preta, porque a minha está com a capa marrom, mas eu tenho uma Thompson que eu li antes dessa. Ela é de capa preta. O velho livro preto diz que Jesus é a imagem exata do ser de Deus. Que a imagem exata do homem é Jesus. Ele é o filho do homem. Ele se esvaziou da sua condição de Deus e assumiu plenamente a condição de servo, achando-se em figura humana. Ele abriu mão da sua divindade, sendo Deus. Sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes esvaziou-se da sua condição de Deus, tornou-se oco dessa realidade, assumindo plenamente a condição humana.
Jesus Cristo é o ser humano. É o ser humano muito diferente desse aqui. Mas o que aconteceu, meus amados? É isto que é o sentido de estar perdido. Nós não sabemos quem somos. Nós não sabemos quem Deus nos criou para ser. É por isso que quando o meu carro bate, eu entro em desespero. Quando a minha namorada me larga, o meu namorado me larga, eu quero morrer. Porque eu acho que a minha vida é essa estruturinha aqui. Terrena, pequena. E aí, eu vejo um mundo abobalhado, procurando um Pokémon. Que a gente acha graça. Mas a gente não consegue perceber que nós estamos sendo idiotizados. Estão zombando da minha e da sua cara. Estão nos tratando como idiotas. Ontem, na abertura das Olimpíadas, ela começa com um líquido coloidal, onde as bactérias vão se... E eles dizem assim, a vida apareceu. Existe um compromisso ideológico de que Deus não é. Tem uma aparência de piedade, negando contudo a sua eficácia. Eu tinha vontade de perguntar para o Galvão Bueno, eu tinha vontade de perguntar para a repórter, para Maria, lá, como é o nome dela? Glória Maria, se ela acreditava de fato em tudo aquilo que ela estava falando. O cara não sabe de onde é, ele diz que ele veio de uma gosma. Ele veio do acaso. Ele não tem causa para estar aqui. Essa é a estrutura reverenciada. É a estrutura legitimada por quem? Por quem é sábio. Por quem? Por quem está formando a sua cabeça. Por quem? Por quem vai autorizar você a ser contado como sábios. São os caras que vão legitimar a sua vida. E a gente então acha que é comum gastar a existência procurando um Pokémon. Porque a gente não sabe de onde veio, a gente não sabe o que está fazendo e a gente não sabe para onde vai. Estão nos convencendo como cristãos, como filhos e filhas de Deus, de que a nossa vida não tem sentido algum. De que a nossa vida não tem propósito. De que você precisa de entretenimento. Para que você não pense na sua vidinha pequena. E aí você pode procurar Pokémon, ou você pode procurar uma religião. As duas coisas são vazias em si mesmo. É um desperdício de tempo. É um desperdício de vida. E sabe por que a gente faz isso? Porque comunicaram para nós que a única vida que nós temos é esta vida animal. E esta vida das pulsões. Se esta é a minha única vida, o que me resta é sobreviver. É comer e beber, porque amanhã o que acontece comigo? Eu vou morrer. Mas se eu tiver que morrer, se a minha vida depender da sua morte, você está morto. Se a minha existência depender da sua inexistência, pode ter certeza, você vai levar um tiro na cabeça. Farinha pouca, meu pirão primeiro.
Se no nosso casamento, no nosso relacionamento, eu não puder você representar um empecilho para a minha vontade, para as minhas pulsões, pode ter certeza, eu vou matar você. Ainda que eu não lhe mate com um tiro na cabeça, eu mato você me separando de você, tirando o seu significado para mim. Por quê? Porque agora eu sou um avarento. Porque agora eu sou um amante do prazer. Não tenho nenhum amor por Deus. Deus não é. A religião serve só para um Deus que satisfaça o meu prazer. As pessoas estão subindo os montes, não para que seja feita a vontade de Deus, mas para que seja feita a minha vontade. As pessoas estão orando, jejuando, as pessoas estão indo à igreja, fazendo campanhas, não para que a vontade de Deus venha sobre nós. Venha a nós o teu reino, Pai, seja feita a tua vontade. É para que Deus se converta a mim. Para que Deus se converta à minha vontade. Para que Deus faça as coisas do meu jeito. Aonde nós nos perdemos, amados? Até que ponto nós vamos nos deixar sermos tratados como gado? Como massa de manobra? Esperando a comida no coxo. O Ivomec nas costas. Daqui um dia vai começar outra campanha aí sobre dengue. Você vai lá para ser vacinado, gado. É assim que tem nos sido. Até quando? Se a gente não olhar para a palavra de Deus e não descobrir em Jesus que Jesus não é uma religião, que Jesus sou eu. Jesus é quem eu nasci para ser, filho de Deus, herdeiro de Deus. O sentido da criação. Ninguém constrói uma casa para não ser habitada, não é verdade? Faz sentido construir uma casa que ninguém vai morar? É por isso que não faz sentido esse mundo se não fosse eu e se não fosse você. Deus criou esse mundo, esse universo, esse cosmos, como enxoval para mim e para você. Sabe por quê? Porque a minha e a sua identidade está em Deus. No início criou Deus os céus e a terra, porque Ele queria nos trazer à existência. Para quê? Para a relação. Você só quer ter família para quê? O sonho do João, o sonho da Bela, o que alimenta esse abraço ali, esse olhar de felicidade, é a ideia da relação. É a ideia de que um dia uma família vai poder sair daí. A possibilidade de uma família, um ambiente onde eu quero dar a vida pelo outro sem sentir com isso prejuízo. Quando você tem filho, você experimenta esse troço. Mais ainda. Você trisca nessa realidade. Agora, uma igreja que caça Pokémon. A Bíblia fala que é para você buscar outras coisas. Nós lemos em Colossenses, capítulo 3. A mão esquerda é duro, gente. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, 3:1, buscai Pokémon. É isso que está aí? Buscai as coisas que são do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são do alto, mas não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque morreste já para essa realidade. E a vossa vida está onde? Oculta, juntamente com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então você vai saber quem você é.
sereis manifestos juntamente com Ele. Você nasceu para ser filho e filha de Deus. Salmo 90, o verso 12 vai dizer assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal forma que alcancemos um coração sábio. Gente, o mundo tá louco. Teve um cara que uma vez ele andou aqui nos Jovens, isso há uns 5, 6 anos atrás. Pensa num cara virado no giraia. O cara era mais louco que o Rafael do Polegar. E ele, todo final de culto, ele me parava, ele me questionava, e eu tinha parado. Culto que vem, o cara estava ali de novo, eu olhava, eu já saía pelaquela porta, ele já me cercava ali. Pá. E eu aqui e tal. Outro, mesma coisa. Um dia ele falou, vou me matar. Foi pular, aí corri lá para a casa dele, foi o Glênio, foi o Humberto, a situação toda. Uma vez ele estava no hospital, e aí eu fui visitá-lo, no hospital psiquiátrico, eu fui visitá-lo. E cheguei lá, rapaz, mas ele me xingou ele só não me xingou de bozo. Ele xingou, sai daqui, pá, tá, beleza. Passado anos, um dia eu vejo ele na igreja. Eu vou, abraço, beijo, converso, ele tal, pastor, tal, não sei o quê. Há uns tempos atrás eu cheguei aqui, eu gosto de ficar lá no fundo ali, que eu sento ali, cumprimento as pessoas vêm conversar comigo. No domingo, aí ele veio e sentou do meu lado. Aí eu olhei para ele e falei assim, fulano, o mundo dá volta, né? Ele falou, pastor, eu sei que a igreja é um lugar de gente doida. Mas aí fora o mundo tá pior, é melhor ficar na igreja. O mundo tá louco, gente. O mundo tá surtado. E os caras estão falando que isso aí é para mim e para você. Eu falei uma vez aqui de que na faculdade de psicologia os caras me punham lá para ficar olhando o rato, para contar quantas coçadinhas o rato dava na boca. Aí quando você apertava, ele lá bebia água, dava um choque nele, ele parava, enfim, acendia a luz, aquele negócio todo. E eu tinha que ficar ali fazendo aquilo. Aí um dia eu olhei assim e falei, rapaz do céu, acho que eu que sou o rato. Os caras estão me estudando aqui, cara. Não é possível. Eu lembro que um dia eu falei isso de público, cara. Veio uma psicóloga, mas ela me excomungou comigo. Tudo bem. Existe uma dimensão animal em nós, mas o ser humano a transcende. A minha Bíblia diz que a gente é espírito, alma e corpo. Se tirar a dimensão espiritual nossa, o que a gente sobra é um animal. Eu sei que existem questões biológicas que podem afetar a minha vida, o meu humor, por exemplo. Mas existem questões emocionais que podem produzir essas alterações hormonais, por exemplo. Eu conheço um cara que ele estava para ouvir uma situação que ele não queria ouvir. Aí, prestes dele ouvir a situação, deu uma surdez nele. Você fala, como é que você explica isso? Na própria psicologia, existem algumas maneiras de você ouvir e entender o que está acontecendo com a pessoa, ou perceber o que está acontecendo com a pessoa, e que ela não tem nem consciência daquilo. Uma delas é a fala. É o que Freud vai chamar de catarse. A cura pela palavra. Você começa a ouvir a pessoa e você começa a pegar ali os negocinhos que estão acontecendo. A outra delas é sonho. Por isso que ele fez um estudo completo sobre o sonho, porque ali você perde o filtro. E a terceira delas é a somatização. Às vezes a pessoa... Você pode ver, a pessoa quer te agredir, ela não consegue, ela se agride, ela fica vermelha. Por quê? Porque o ser humano tem uma dimensão espiritual que também pode afetar a sua alma, que também pode afetar o seu corpo. Eu não nego que existem algumas coisas que parecem, mas dizer que que olhar para um rato você vai me entender é brincadeira, né, irmão? É esse tipo de coisa que a gente está aceitando. Por quê?
Porque a gente não sabe que no princípio criou Deus os céus e a terra. Que antes de haver início, Deus é. E de que Deus nos criou para ser como Ele é. Esta é a minha e a sua dignidade. Como nós não sabemos isso, nós nos perdemos. O que Jesus veio ser é a luz, para você olhar para Ele e saber quem você é e o que Deus te criou para ser. Para que as pessoas olhem para você e vejam a luz. É por isso que Jesus disse, vós sois a luz do mundo. É olhar, você fala, mas olhar para mim, eu sou um quebrado. Irmão, o tesouro tem que estar num vaso de barro, diz a palavra. Para que a glória seja do tesouro. Isso que é redenção. Deus está nos fazendo a imagem do seu Filho. Como Jesus é, nós seremos. E a palavra de Deus vai dizer que é para a gente aprender, é porque a gente não sabe, a contar os nossos dias, de tal forma que a gente alcance um coração sábio. Que é para a gente buscar as coisas que são do alto, pensar nas coisas que são do alto, uma vez que nós morremos para essa realidade absurda e renascemos para a realidade do reino de Deus. E a gente pode ver isso e falar, gente, o povo comeu brownie de maconha, não é possível. Fez chá de pilha, cheirou a cola e está dizendo para nós o que é o negócio. Não, irmão. O mundo está doido. A palavra de Deus já diz, lá em 1 Coríntios 1,18 em diante, diz que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Como que Deus torna louca a sabedoria deste mundo? Só aparecendo. Quando Deus aparece, Ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando eu estou diante da verdade, eu falo, eu sou a mentira. A revelação de Deus. A religião é uma outra droga. O que demanda sobre mim como um líder religioso é interter vocês, idiotizar vocês, mudar o comportamento de vocês, fazer com que vocês caçem Pokémon na Bíblia. Mas isso não é o que demanda o Evangelho. O Evangelho demanda consciência, lucidez, liberdade, coração sábio, relacionamento com o seu Pai, identidade. Você, preste atenção nisso agora. Você nasceu como uma expressão da vontade de Deus. Deus lhe quer para a relação. E Deus quer que outras pessoas descubram quem Ele é, o seu amor, o seu caráter, a sua palavra, a partir de você. A sua vida, o seu estudo, o seu namoro, a sua brincadeira, o seu jogo de videogame só terão sentido se for vivido em Deus. Fora disso, querido, a gente está num matrix idiotizado, pensando que é um executivo da IBM, enquanto na realidade somos uma pilha para o sistema. De idiotizar e de perverter a imagem de Deus no homem. De fazer do homem, do ser humano, da mulher, do homem, idiotas. Que Deus nos dê essa lucidez. Que a gente aprenda a contar os nossos dias. E que a gente entenda de onde a gente veio, o que a gente está fazendo e para onde a gente vai. Beleza? Então essa foi a introdução, agora eu gostaria de começar a pregação. Abram aí. Queridos, faz algum sentido para você? Eu quero que você responda no seu coração, simples assim. Se faz algum sentido para você, eu gostaria que você curvasse sua cabeça. Pai, simples assim, a gente precisa de um milagre. A tua palavra diz assim, o Senhor se relacionando com o profeta, o Senhor fez uma pergunta para o profeta, o Senhor disse assim, pode esses ossos secos reviverem? E o profeta deu uma fala, Senhor, que diz o seguinte, tu sabes. E o Senhor disse outra fala ao profeta, o Senhor disse assim, profetiza sobre os ossos. Pai, nós estamos como esses ossos, sequíssimos. Nós precisamos
da tua palavra que gera vida, que traz à tona a realidade que o Senhor nos criou para ser. Venha a nós o teu reino, Pai, e seja feita a tua vontade no coração de cada um que aqui nesta noite se rendeu à tua palavra. Tem misericórdia de nós. Aviva a tua igreja. Aviva-nos, Senhor, em nome de Jesus. Nós não podemos produzir vida. A vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida, diz a tua palavra. E a tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo, Senhor. A tua palavra ensina a gente não se conformar com este mundo, Senhor, mas ser renovado pelo nosso entendimento novo, pela metanoia. Pai, está aqui uma moçada que te ama, pressionada. Mas em nome de Jesus, dá-nos fé para crer e por meio da tua palavra, dá-nos, Senhor, vida. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.